A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje. Meu nome é Anderson Rodrigo. Eu faço parte da Rede de Casais e nós vamos ler juntos hoje Gênesis, do capítulo 29 até o capítulo 32. Vamos começar? Então vamos lá. Jacó chega a Harã. Então, pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajudavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, para dar de beber às ovelhas, e tomavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Então pôs-se Jacó a caminho, e foi à terra do povo do Oriente. E viu um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas, que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, para dar de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Ele está bem? E disseram: Está bem. E aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dei de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. O encontro com Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e resolveu remover a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele o mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, há de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e lhes pareceram como poucos dias, pois pelo muito que a amava. Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu, à noite, que tomou Leia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão: Por que me fizestes isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. O casamento com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha.
E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Os filhos de Jacó. E concebeu Leia, e deu à luz a um filho, e chamou-o Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi, e concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra ela para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamo-o Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-o Naphtali. Vendo, pois Leia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, vem uma turba, e chamou-o Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou Aser. E foi Ruben nos dias de ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dá-me as mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela naquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, dando à luz, um 5º filho. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-o Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um 6º filho. E disse Leia, Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-o Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a, e a tornou fértil. E ela concebeu à luz, e deu à luz a um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-o José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. O acordo com Labão. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse-lhe, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás.
Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim, testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. Então disse Labão: está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, e a Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descansou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para os listrados, e para todo negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Deus manda Jacó retornar. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: veja que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus do meu pai tem estado comigo. E vós, mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo a tosquear as suas ovelhas,
furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão e arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Labão persegue Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias. E alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. E agora, se queiras ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas? Com quem achares os teus deuses, esses, não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha postado na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, o sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. A aliança entre Jacó e Labão. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos, que elas deram à luz? Agora vem, façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-o Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: este montão será hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede. E Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro.
Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá. E que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Jacó planeja o encontro com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-nos os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Estou mandando avisar a meu senhor para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se por isso. Repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Sou indigno de todas as tuas beneficências e de todas as fidelidades que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e separou de suas posses um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E pôs na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor Esaú, que está vindo também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme a estas mesmas palavras falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Quem sabe ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. Jacó luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele, um homem, até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse,
Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Deixa-me saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol quando atravessou Peniel, e manquejava da sua coxa. Pois isso, e por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Irmãos, essa foi a leitura bíblica de hoje. Gênesis, do capítulo 29 até o capítulo 32. Vamos fazer uma oração neste momento? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa leitura. Obrigado, Jesus Cristo, por tua palavra. Senhor, pela tua misericórdia, nos permita, Pai, ter discernimento e entendimento, Senhor Jesus Cristo. Pai, conduza o nosso dia, entregamos tudo a Ti, Pai, que a Tua vontade seja soberana, Jesus, sobre as nossas vidas, Jesus Cristo. Em Teu nome nós oramos, em Teu nome nós agradecemos, Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, e tenham um bom dia.